Prompt. A porta da casa de família em Coimbra bateu com força atrás de João, e quando como um julgamento final. Nunca mais voltes, seu pecador, gritou a mãe, as palavras de maldição ainda queimando nos ouvidos dele enquanto ele caminhava para a estação de comboio com apenas uma mala. Tinha 28 anos, acabara de confessar o amor por Miguel depois de 2 anos de segredo, esperando que a mãe, viúva e devota, encontrasse compreensão após a morte do pai. Em vez disso, Dona Maria, com o rosário na mão, cuspiu o veneno. Deus te amaldiçoa por escolher o caminho da perdição, amar outro homem como se fosse mulher. Sai da minha casa e leva contigo a vergonha que trouxeste à família. João sentiu o peito apertar, as lágrimas quentes misturando-se à chuva fina que caía na rua estreita. Os vizinhos espreitavam das janelas, murmúrios já se espalhando como fogo em palha seca. Ele não respondeu, apenas virou as costas e partiu, o coração em pedaços, questionando se alguma vez poderia ser ele mesmo sem carregar aquela culpa. No comboio para Lisboa, a capital que prometia anonimato, revivia cada palavra, cada olhar de desprezo. Como posso ser filho se minha própria mãe me rejeita assim, pensava, o reflexo no vidro da janela mostrando um rosto pálido e cansado. Chegou a Alfama ao anoitecer, alugou um quarto pequeno num prédio antigo, o cheiro a bacalhau e a fado distante enchendo o ar. Nos primeiros dias, mal saía, sobrevivendo de sandes e café, o telemóvel vibrando com mensagens de Miguel, o parceiro que esperava em Lisboa há meses. Vem para casa, escreveu Miguel. Mas João hesitava, o peso da maldição ainda fresco. Encontrou trabalho numa agência de design gráfico, onde ninguém perguntava pelo passado. O chefe, um homem de meia idade chamado António, elogiava o seu talento, mas João mantinha distância, medo de que alguém descobrisse. À noite, sozinho, escrevia no caderno, amo Miguel, amo-me, mas como explicar à mãe que isto não é escolha? O amigo de infância, Pedro, ligou de Lisboa, oferecendo apoio. Vem ficar comigo uns dias, disse. João aceitou, e no apartamento de Pedro em Bairro Alto, desabafou tudo, as lágrimas finalmente livres. Pedro, heterossexual mas leal desde a escola, abraçou, não estás sozinho, João. Há muitos como nós que construíram vidas apesar de tudo. Aquelas palavras foram o primeiro raio de luz. João começou a sair, a conhecer a Lisboa gay-friendly dos bares discretos, onde olhares compreensivos substituíam julgamentos. Mas a imagem da mãe, o dedo apontado, voltava sempre. Uma tarde, caminhando junto ao Tejo, decidiu, não voltaria a Coimbra. Ligou a Miguel e marcou encontro no mirador da Senhora do Monte. Lá, sob o pôr do sol, beijou pela primeira vez em público, o coração acelerado mas livre. Vamos viver isto juntos, disse. Miguel, arquiteto de 32 anos, sorriu, os olhos castanhos cheios de ternura. Sempre. Assim, João deu o primeiro passo para reconstruir, ignorando a maldição que pairava como sombra. Os dias seguintes foram de adaptação, mudar de roupa, aprender rotinas novas, rir com Pedro em jantares simples. O trabalho florescia, um projeto para uma marca de vinhos portugueses trouxe reconhecimento. Internamente, porém, a crise de identidade consumiu, será que mereço felicidade se traí a família? Questionava-se ao espelho. Pedro organizou um pequeno passeio a Sintra, onde conversaram horas sobre o futuro. A família não é só sangue, João. É quem fica quando tudo desaba. Aquela frase ficou gravada. No final do mês, João mudou-se para o apartamento de Miguel em Campo de Ourique, um espaço luminoso com vista para o rio. Pela primeira vez em semanas, dormiu sem pesadelos. Mas a mãe enviou uma mensagem curta pelo irmão mais novo, reza por ti, que o demónio te possui. João apagou, mas a dor permaneceu. Assim começou a sua jornada silenciosa, entre o luto pela família perdida e a esperança de algo novo. Os meses seguintes em Lisboa trouxeram ritmos novos à vida de João. O trabalho na agência crescia, com prazos que o mantinham ocupado até tarde, e Miguel, com o seu estúdio de arquitetura no centro, partilhava noites de vinho tinto e conversas profundas sobre sonhos. Uma sexta-feira, num evento cultural no CCB sobre arte contemporânea, João conheceu mais do círculo de Miguel, amigos artistas, casais mistos, todos acolhedores. Um deles, uma designer chamada Sofia, perguntou sem rodeios, e tu, João, como lidas com a família? Ele hesitou, mas Miguel apertou-lhe a mão por baixo da mesa. Ainda em processo, respondeu, e o grupo assentiu com compreensão, partilhando histórias semelhantes de rejeição em vilas do interior. Aquela noite marcou o início de uma rede de apoio que João nunca imaginara. Em casa, Miguel cozinhava pratos simples, bacalhau à brás, pastéis de nata caseiros, e falavam do passado. João contava da infância em Coimbra, das missas dominicais com a mãe, do pai que morrera de cancro sem saber do filho. Ela dizia que o amor era só entre homem e mulher, como na Bíblia, recordava, a voz embargada.
Miguel ouvia, depois abraçava-o. O amor não tem regras, João. Nós somos prova disso. O relacionamento aprofundava-se devagar, com passeios pelo bairro alto, mãos dadas discretamente, e fins de semana em Cascais, onde o mar lavava as dúvidas. Mas o conflito interno persistia. João acordava suado, sonhando com a mãe a rezar terços contra ele. Tentou ligar uma vez, mas desligou antes do toque. Pedro, agora confidente constante, levava-o a caminhadas no Parque Eduardo VII. Estás a crescer, João. Olha como estás mais forte. Um dia, no trabalho, um colega comentou casualmente sobre um cliente gay. Coitado, a família dele cortou relações. João sentiu o estômago revirar, mas manteve o silêncio profissional. À noite, confessou a Miguel, tenho medo que o mesmo nos aconteça. Miguel respondeu com paciência, não vai. Nós escolhemos o nosso caminho. O verão trouxe festivais, o Santo António com marchas e sardinha grelhada, e João sentiu-se parte da cidade vibrante. Miguel propôs uma viagem a Porto, a cidade dele de origem, para conhecer os pais. João aceitou, nervoso. Lá, a família de Miguel, pais abertos, uma irmã médica, recebeu-o com abraços. Bem-vindo à família, disse o pai de Miguel, servindo vinho do Porto. O contraste com Coimbra era abismado. De volta a Lisboa, João decidiu, ia investir na carreira. Candidatou-se a um curso de especialização em design digital, financiado pela agência. As noites de estudo com Miguel ao lado tornaram-se rotina feliz. Mas uma mensagem anónima no telemóvel, a tua mãe sabe de ti em Lisboa, abalou. Pedro investigou, era um primo distante, invejoso. João bloqueou, mas o medo cresceu. Não deixes que te definam, disse Miguel numa noite chuvosa, enquanto dançavam lentamente ao som de fado. João assentiu, e pela primeira vez sentiu o amor como âncora. O outono trouxe promoções. João liderou um projeto para turismo português, destacando a diversidade de Lisboa. O chefe elogiou publicamente. Em casa, ele e Miguel planeavam o futuro, falando de uma casa maior, talvez uma família. Adotar, sugeriu Miguel. João sorriu, mas o fantasma da maldição sussurrava. Ainda assim, a cada dia, ele escolhia viver. As caminhadas solitárias pelo Tejo tornaram-se meditação. Eu existo, eu amo, eu construo. Pedro casou-se com a namorada, e no casamento, João foi padrinho, sentindo a aceitação do grupo. Miguel propôs morarem juntos oficialmente, e João disse sim. Mudaram para um apartamento maior em Príncipe Real, com varanda para plantas e luz natural. As noites eram de risos, planos, amor calmo. O ano terminou com ceia de Natal só os dois, velas acesas, promessas de um ano melhor. João escreveu no caderno, a maldição perdeu força. Mas sabia que a jornada mal começara. O inverno em Lisboa trouxe frio que João sentia menos por dentro, graças ao calor da relação com Miguel. Juntos, frequentavam exposições no MAD, discutiam livros de autores portugueses como Saramago, e partilhavam confidências sobre medos. João abriu-se sobre o trauma, as palavras da mãe ainda ecoam quando estou sozinho. Miguel partilhou a sua própria história, de aceitação gradual pelos pais após coming out aos 20 anos. Eles aprenderam, João. Talvez a tua mãe também. Mas João duvidava. Uma tarde, recebeu uma carta de Coimbra, do irmão, contando que a mãe estava doente, pressão alta, mas recusava médicos. Reza por ela, dizia o bilhete. João chorou no ombro de Miguel, dividido entre dever filial e proteção própria. Não posso voltar assim. Decidiram visitar os pais de Miguel em Porto novamente, onde a acolhida calorosa reforçou a ideia de família escolhida. Lá, a mãe de Miguel, Dona Rosa, cozinhou arroz de pato e perguntou gentilmente sobre os planos. Filhos, sorriu. João corou, mas o tema ficou no ar. De volta, o trabalho intensificou. Um cliente grande exigia viagens a Aveiro, e João viajava, enviando fotos a Miguel. Numa dessas viagens, um colega heterossexual, Carlos, fez uma piada homofóbica disfarçada. João confrontou-o calmamente, isso não é engraçado. O incidente espalhou-se no escritório, mas o chefe apoiou João, promovendo-o a coordenador. A vitória trouxe confiança. Em casa, ele e Miguel discutiram a adoção. Portugal permitia desde 2016, mas o processo era longo. Vale a pena, disse Miguel. João hesitou por causa da mãe, e se ela descobrir? Mas o desejo de paternidade venceu. Começaram os papéis, visitas sociais. Pedro e a mulher tornaram-se tios honorários, oferecendo apoio. Um mal-entendido surgiu quando um antigo colega de Coimbra visitou Lisboa e viu João com Miguel num café. A tua mãe vai saber, ameaçou por mensagem. João bloqueou, mas o pânico voltou.
Miguel organizou um fim de semana em Sintra para acalmar, castelo, florestas, mãos dadas. Nós somos mais fortes que rumores. João sentiu o amor crescer, uma âncora contra o mundo. Internamente, a crise de identidade evoluiu para a aceitação. Terapia online ajudou, onde ele explorou o luto pela mãe. Eu não sou o pecador dela, sou eu. Na primavera, o processo de adoção avançou, entrevistas, avaliações. João brilhava no trabalho, ganhando um prémio nacional de design. Celebraram com jantar em Belém, pastéis quentes como símbolo de doçura nova. Pedro organizou um churrasco no jardim, onde amigos LGBT partilharam histórias de superação. João sentiu-se parte de algo maior. Mas a carta seguinte do irmão trouxe notícia, a mãe hospitalizada. João não foi, enviando flores anônimas. O conflito interno atingiu pico, culpa versus autopreservação. Miguel disse, escolhe-te a ti primeiro. João escolheu, e pela primeira vez dormiu em paz. O verão trouxe passeios de barco no Tejo, planos de futuro. Eles aprovaram a adoção preliminar. A família estava a nascer, secreta e forte. João escreveu, da maldição, surgi mais inteiro. O ano avançava, com Miguel propondo compromisso formal, um anel simples num piquenique em Monsanto. João disse sim, lágrimas de alegria. A vida fluía, mas a sombra da mãe pairava, esperando o momento certo para testar tudo. A notícia da aprovação da adoção chegou numa manhã de outono chuvoso, e João e Miguel celebraram com champanhe sem álcool, rindo como crianças. O menino, Tiago, de 4 anos, órfão de acidente, viria em 2 semanas. Os preparativos encheram o apartamento, quarto pintado de azul suave, brinquedos, livros de contos portugueses. João tirou licença no trabalho, Miguel ajustou projetos. O dia da chegada foi mágico. Tiago, olhos curiosos, abraçou-os timidamente. Papás, perguntou. João sentiu o coração explodir de amor, todas as dúvidas da maldição dissolvendo-se no sorriso da criança. As primeiras semanas foram